Glória a Deus, Shalom, bom dia. Shalom, shalom, bom dia. Glória a Deus. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos, te louvamos por estarmos aqui na tua presença. Cremos na tua graça, na tua misericórdia, no teu amor. Que tu possas, ó Pai, nos levar, ó Pai, por este caminho realmente de tomarmos posse daquilo que o Senhor tem preparado para nós nesse momento, nesse portal, nessa manifestação, nesta festa, ó Pai amado, esse decreto do Senhor sobre as nossas vidas de livramento, Pai. Obrigado pela tua misericórdia, Pai. Quanto mais nós tivermos, ó Pai amado, do Cordeiro em nós, menos morte nós teremos. Aleluia. Obrigado, Pai amado, em nome de Jesus, que o Senhor possa se manifestar assim, e que nós tomemos posse do máximo possível da manifestação do Cordeiro a nosso favor, Sim, meu Deus. para nos livrarmos de todo ambiente de morte, de sepultura, de sepulcros, de fracassos, de dores, sofrimentos, em nome de Jesus. Tu operes a nosso favor e que tenhamos humildade e sabedoria, Senhor, para estarmos tomando posse disso, em nome de Jesus. Amém. 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 Essa noite acordei algumas vezes e isso na minha cabeça. Quanto mais vocês tiverem do Cordeiro, menos vocês terão de morte. Aleluia. Então, estava sendo ministrado ali durante a noite, o Senhor nos ensinando uma estratégia para nos livrarmos das sepulturas, dos sepulcros, daqueles sofrimentos de morte. Quanto mais nós tivermos do Cordeiro, menos atmosfera de morte estarão nos atacando, estarão nos trazendo aí esses ambientes. Às vezes quando nós estávamos no mundo, as pessoas falam assim, eu estou numa guerra, tô numa batalha, Na verdade, as pessoas estão num sofrimento, porque para guerrear você precisa. O máximo que dá para falar dessa guerra, nós estávamos sendo bombardeados, porque guerra mesmo nós fazemos agora. Agora nós estamos em guerra. Sim. Agora é o momento de estarmos realmente posicionados em guerra, porque agora nós temos condições, temos armas, temos um nome, temos um sangue, temos essa manifestação do Cordeiro. Então agora sim, agora nós estamos em guerra. E às vezes até confundimos um pouquinho isso, né? Tem até uma palavra aí que vai nascer a respeito disso aí, dessa manifestação do meu dente aqui, o que Deus foi falando comigo. Então é justamente isso. Nós temos um processo doloroso muitas vezes para trilhar, para sairmos de ambientes de dores tão profundas, que é o que estava no meu dente. Então não é um processo gostoso, fácil, a boca aberta, 45 minutos, mexendo, vai para lá, vai para cá e troca de ferro, e põe outro ferro e vai. Mas eu estava numa trajetória de saída de dores profundas. E isso vai trazer incômodo. Amém? Então o senhor está falando, agora você está numa guerra. Enfrente isso daí, fica com a boca aberta, passa por um processo, mas daqui a pouco esse, esse ciclo de repetição de dores será completamente extirpado, porque agora no próximo inverno meu dente não vai doer mais. No próximo e no outro também não. Eu só vou ter uma memória de um ciclo de repetição de fracasso, de dor, de sofrimento, que agora eu falo, nossa, se fosse aquela época, meu dente estaria. Agora, graças a Deus, eu estou livre. É isso que o Cordeiro quer estabelecer, é isso que Deus deixou de estatuto perpétuo. Sim. Viveram na escravidão, mas agora nós estamos livres. Sim. Sofreram naquele lugar, mas agora nós estamos aqui, porque teve um sangue no umbral, porque os nossos primogênitos foram poupados, passaram por sofrimento, tiveram dificuldades, enfrentaram o deserto, o medo de Faraó vindo atrás, todo o processo, mas agora nós estamos livres. Aleluia. E nós precisamos entender esse processo, porque às vezes no meio do processo nós estamos com um pouco de dificuldade de entender a movimentação, porque dói tanto, é tão complicado, é tão chato, aquela boca aberta, aquela menina lá que trabalha que eu nem conheço, o dentista que eu também não conheço. Mas é um processo que eu estou passando, que eu estava passando para realmente alcançar algo que vai ser um livramento para sempre. Então, isso é uma coisa muito tremenda. Deus quer estabelecer e estabeleceu através dessa festa, através da Páscoa, um livramento perpétuo para aqueles que tomarem posse do sacrifício do Cordeiro. Amém?
Pastora Fátima na área, em nome de Jesus. Shalom, shalom, para Shalom, quem entrou pastora agora. Joselma, missionária Fátima, aleluia. Sim, shalom, shalom, Glória a glória a Deus. Deus. Gente, tem outra coisa da missionária Fátima. Além de eu achar que tem três, quatro, elas não dormem, porque não é possível. Elas é mais que uma e nenhuma delas dorme, porque a mulher, ela não para, não. Mas vamos lá. Glória a Deus. Vamos lá, então. Então, amados, dentro da nossa trajetória aí, para entendermos o que é a Páscoa, o que vamos fazer hoje à noite, não é? Eu creio que os irmãos, as irmãs viram ali a igreja já quase toda arrumada, faltam alguns detalhes, né? Daqui a pouco o pastor Alexandre vai para a cozinha também, e vai ser muito bom. Então, quero aí deixar, né, para quem já faz, né, já sabe como se movimentar, mas quem está na primeira, o que nós fizemos aqui com a nossa igreja, nós mandamos um convite para quem quisesse vir nos ajudar, não é? Por quê? Para envolvermos as pessoas. Eu creio que Deus se agrada que todos se envolvam. Eu e o pastor Alexandre íamos nos virar aqui e fazer sozinhos, não é? Mas aí, orando e falando com Deus, veio o Espírito envolver a igreja, chame. Ah, mas não vieram todos. Mas quem veio vai ter uma memória de uma preparação de algo bonito na presença de Deus. Precisamos criar, porque já que estamos entrando num reino novo, e precisamos tirar, remover pelo sangue de Jesus, pelo aprendizado, não é, da palavra de Deus, aquilo que são as memórias velhas que ficaram no nosso coração, não é? Esses dias foi ministrar uma irmã para falar de tempos e estações, ela falou, e quando ela falou de como era a festa de Natal na casa dela, ela falou, minha mente fiquei tonta, tonta, não é? Por quê? Porque existe uma memória feita, e ela se lembrou com aquilo, com um certo prazer, com uma gratidão, com um entendimento do que foi feito, envolveu todo mundo, não é? Então, agora, o que vamos fazer? Agora, vamos criar memórias, vamos remover as memórias, sim, pelo sangue de Jesus, pela palavra de Deus, mas também com atitudes práticas daquilo que vamos colocando nos nossos filhos. O filho da irmã que veio, ele ajudou, dobrou o guardanapo, ajudou a colocar a mesa, carregou a mesa, fez uma porção de coisas ali. Então, nós estamos o envolvendo, criando memórias. E depois, hoje, ele vai se assentar à mesa conosco e vai saber que ele tem só 13 anos, mas ele vai se lembrar, sim, se for necessário, que o Senhor pegue o registro de uma Páscoa para falar para ele, ei, eu morri por você. Você se lembra que você tomou os cálices da santificação, da libertação, da redenção, da consumação. Você se lembra que você comeu erva amarga? Você se lembra que aquilo que foi feito, que foi, tá rindo? Essa menininha de pirona, não vai esquecer nunca mais. Ano passado foi de pirona. Mãe dele é Nunca talibãzinha. mais ele esquece. Não tem erva amarga, vai de piru. Abre a boca aí. Abre a boca, Emanuel. Acho que ela que vai ministrar a erva amarga hoje. Então, foi uma coisa assim bonita que Deus fez, depois agradecemos, foram embora, foi uma bênção. Amém? Então, por que estamos fazendo isso? Para trazer as memórias ativadas na presença do nosso Deus. Não apenas com algo da palavra, não apenas com algo da nossa mente, mas com o nosso corpo, que agora foi conquistado como membros de justiça, que eles criem, que nós, por nossa decisão, criemos memória nesse corpo que agora é membro de justiça. Então, hoje nós vamos falar dos pães ázimos. Então, coloquei aqui os nomes: pães ázimos, pães asmos, matizar pães sem fermento, não é? É o que eu falei para os irmãos, eu prefiro trabalhar sempre numa linha de aquilo que é o nosso português que dá, por quê? Para nós, o máximo possível, tirar aquela parte, são judaizantes, né? Mas cada um use da maneira que Deus colocar no coração. Amém? Então, a gente usa aí pães sem fermento, ázimos, asmos, não é? Então, vamos lá. O que é um fermento? O fermento é algo que cresce, mesmo em pequena quantidade, ele cresce, ele faz algo crescer. Uma massa toda, como diz a palavra de Deus, ela é modificada pela ação do fermento. Então, o fermento lembra de algo em decomposição, que modifica tudo o que toca. Só um pouquinho contamina tudo, com um significado profético de corrupção e do mal. Então, por que estamos fazendo a festa? Para consolidar a deixada, né? Deixamos a natureza pecaminosa. Ela foi imersa ali no sangue do Cordeiro. Então, nas águas batismais. Então, o Senhor vai falar, por 7 dias, não se alimente nada fermentado. Ou seja, 7 é o número da plenitude de Deus. Então, apresente-se diante de Deus num templo pleno, onde esse tempo vai te ajudar
a sair desses lugares. Consolide uma realidade espiritual de andar sem fermento. Não é simplesmente agora, então o velho homem morreu, mas nós precisamos executar juízo todos os dias a respeito do renascimento ou do ressurgimento desse velho homem. A palavra de Deus diz: considerai-vos. Considerar é refletir, considerar é pensar nisso, é falar sempre para o velho homem: você está agora sob a cruz do Calvário, você não vai ressuscitar de maneira nenhuma, você não vai mandar na minha vida. Amém? Então, é exatamente isso. Os pães sem fermentos, esses 7 dias no qual nós estamos nos abstendo desse fermento, é para criar uma memória em nós de que agora nós temos uma nova natureza. E precisamos, sim, andar de acordo com aquilo que Deus colocou agora dentro de nós, a nova natureza. No Velho Testamento, tudo era por fora, mas no Novo Testamento, tudo é por dentro. Então, até falei para o Alexandre, vamos procurar, vamos escrever uns papeizinhos daquilo que representaria coisas com fermento. Podemos colocar ali bolo, colocar um próprio vidro de fermento, vamos colocar algumas coisas e depois falar para as crianças procurar. Ele falou: olha, amor, vamos nos limitar à mesa, para que nós não entramos, assim, às vezes, num lugar de desorganização. Mas, na verdade, é exatamente isso que Deus está falando. Olha, você está sentado à mesa? Gaste o tempo, procure dentro de você. Se há algum fermento ainda, dá tempo de nós nos arrependermos. Aqui, a palavra de Deus fala que quando nós vamos comer esse pão sem fermento, quando comemos junto à Páscoa e nos próximos 6 dias, Cristo, ele é a nossa Páscoa. Ele é sacrificado por nós para celebrar a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia e maldade, mas com os pães ázimos da sinceridade e da verdade. Então, assentados na mesa do Cordeiro, tem um momento lá escrito já do pão sem fermento. Então, nesse momento, nós podemos fazer, sim, um exame diante do Senhor para, Senhor, se houver algum resquício de maldade na minha vida, arranca, Senhor, não quero mais viver assim. Traz luz sobre aquilo que possa me fermentar, me levedar, me colocar em decomposição, em um crescimento de algo maligno. Amém? Aí depois, em 1 Coríntios 11, 24, isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. E aqui eu coloquei, por quanto tempo? Por 7 dias, o tempo pleno do Senhor. É uma festa que tem essa duração. Livre-se dos fermentos. Novo tempo, nova vida, novo reino, nova mentalidade, novo raciocínio, novas maneiras de pensar. Eu creio que em breve o Senhor está construindo algo aí no Espírito Pastor Alexandre em relação à mentalidade. E vai ser muito libertador para nós essa movimentação que o Senhor tem dado para ele, para sairmos de regência de mentalidade de uma maneira bem pontual, bem cirúrgica, para que esses pensamentos eles estejam longe de nós. Mas o pão sem fermento nos ajudará a termos uma decisão firme de não andarmos, bom dia, pastora Margarida, shalom, de não andarmos nesse caminho neural maligno, nessa manifestação de estruturas de raciocínio, de memórias feridas, de tudo aquilo que a nossa alma, a composição da nossa alma, façam que andemos. Então, o Senhor vai falar: você é nova criatura, eu tenho que te ensinar uma nova maneira de pensar, de raciocinar, de colocar as estruturas de pensamento tua para pensar. Não é? E em nome de Jesus, o Senhor vai fazer isso a nosso favor. Então, pães ázimos, o desenho aí, Cristo não tem os fermentos do pecado, da transgressão e da iniquidade. Ele é justo e ele trocou conosco os injustos cheios de fermento. Então, que coisa tremenda que Deus pôde nos oferecer na cruz do Calvário. Vocês não têm ninguém que pague o pecado de vocês, mas eu, como pão sem fermento, eu vou aí e me levanto na cruz do Calvário e ofereço o sacrifício perfeito ao meu Pai. Por isso, eu sou o novo acesso de vocês ao Pai. Eu sou o portal da glória de Deus na terra. Entrem, passe por mim e faça com que a tua natureza não seja mais levedada. Nem num primeiro momento onde vocês se achegam a mim, são batizados no meu sangue, são imersos no meu sangue e recebem a nova natureza, mas depois caminhem dessa maneira. É como temos às vezes falado, não é só a cura que nos interessa, mas andarmos curados, andarmos em cura. Sempre, não é só o perdão que nos interessa, mas andarmos com o coração perdoador. Não é só, nesse momento, um pão sem fermento que nos interessa, mas andarmos sem fermento. Aí começa uma nova caminhada, um novo tempo, um novo reino, uma nova mentalidade, onde somos transformados, que é o que fala lá em Romanos 12, 2. Vamos ser transformados por aquilo que Jesus ofereceu para nós na cruz do Calvário. Amém? Ainda, tá? Aí vamos lá, cheios
Mas agora, nesse tempo, há fermentos dentro de nós, alimentamos-nos dessas realidades espirituais que ainda existem. Então, o Senhor está falando, Senhor, essas realidades espirituais, o Senhor está falando para nós, olha, filho, filha, essas realidades espirituais é para vocês. Cada uma delas é para vocês, e vocês devem acessá-las pelo poder do meu espírito, conforme a minha palavra vai entrando no coração de vocês. O meu espírito vai manifestando vida sobre cada palavra. E aí vocês vivem isso, vocês vão fluir nisso, não pela força do braço, como diz lá em Gálatas, a respeito de Paulo perguntando para os Gálatas: quem vos fascinou? Vocês vão começar a obra pelo Espírito e vão terminar na carne? Porque nesse momento, onde nós somos convidados a sair desses lugares onde o Senhor nos chama para estruturas de raciocínio nova, nós podemos tentar, com a força da nossa mente, força da nossa alma, sair desses lugares. E o Senhor está falando, somente fluam. Vocês têm frutos para me oferecer. E o fruto que vai haver em vocês não será o fruto da mão de vocês, mas o fruto do Cristo vivo que mora dentro de vocês. Então, vocês começam com a natureza do Cristo e terminam com a natureza do Cristo. Vocês só têm que ir decidindo e colocar a fé de vocês em operação, para que assim vocês façam as boas obras que eu preparei para cada um de vocês. Amém? Quando essa noite, quando Deus ficou falando comigo ali a respeito dessa, quanto mais tiver do Cordeiro, menos morte nós teremos. Então, pensando aqui agora, se a gente abrir esse leque, nós vamos ver que é algo bem mais abrangente do que às vezes nós estamos até buscando. Porque nós entendemos assim, quanto mais eu tiver do Cordeiro, eu não vou morrer espiritualmente, eu não vou desviar, eu vou ter uma finança saudável, uma saúde, e isso tudo está englobado. Mas o que nós podemos abrir muito o nosso leque de opção é justamente a parte assim, quanto mais nós tivermos do Cordeiro, mais nós fluiremos naquilo que nós não queríamos fazer e que era realmente a nossa guerra. Porque quanto mais você tem da natureza de Cristo, o que eu estou entendendo que Deus está falando comigo, pelo menos, quanto mais eu tiver da natureza de Cristo, desse Cordeiro que substituiu e que morreu por mim e que ressuscitou e que eu fiquei protegido da morte porque havia um sangue no umbral, quanto mais eu tiver da natureza dele, mais eu vou conseguir me manifestar em vida, mais eu vou conseguir me relacionar, mais eu vou conseguir servir, mais eu vou conseguir amar, mais eu vou conseguir entender, relevar, entrar em ambientes espirituais que eu jamais entraria se eu não tivesse essa condição dada por ele. Porque o que nós temos visto, tem coisa que eu quero fazer, mas quando eu vejo aquilo que Paulo fala mesmo, o que eu não quero, eu faço, mas o que eu não quero, eu acabo fazendo. Então, por que que ele está falando isso? Justamente essa guerra, que ele sabia no espírito o que ele tinha que fazer, mas na natureza humana ele acabava fazendo ao contrário. Então, eu creio que esse tipo de manifestação do Cordeiro a nosso favor hoje, que Deus está falando, quanto mais você tiver do Cordeiro, menos você vai sofrer os efeitos, as manifestações, as atmosferas de morte, ela vai alcançar tudo na nossa vida. Nós vamos viver muito em paz, porque na verdade nós teremos a manifestação do Cordeiro em toda a nossa vida. Então, um relacionamento que você não era muito afim, você vai fluir de boa. Não é que você vai ser falsa ou falso, ou vai ficar com um sim, não, mas você vai realmente ter um sim, sim, com uma graça dada pelo Senhor. Então, você vai poder fazer coisas que era impossível para você fazer dentro de uma atmosfera de absoluta tranquilidade e paz. Porque quem vai estar te dando graça para fazer isso? O próprio Cordeiro. Então, essa substituição daquela resistência à palavra, daquela resistência aos mandamentos, dos mandamentos do Senhor serem tão penosos, ele faz essa substituição e ele torna esse quadro, então, possível. E aí a gente começa a falar assim, eu nem sei como, mas agora eu estou fazendo isso. Eu nem sei da onde que nasceu, mas agora essa chave aqui girou. Eu tô mais entregue a isso ou aquilo. Por que que você está assim? Porque você está tomando posse da substituição do Cordeiro. E isso tem feito com que a tua vida fique uma vida mais leve, porque ele tem carregado a maior parte do seu fardo, do seu jugo, está sobre ele. Que essa é a proposta.
Então, quando nós ficamos debaixo disso, eu tenho que fazer, eu tenho que produzir, eu tenho que gerar, eu tenho que frutificar, aí a gente fica sempre o quê? Debaixo de culpa, de condenação, de frustração, porque a gente não consegue. Sim. Quando a gente faz, muitas vezes a gente faz pela metade, ou faz na marra, ou faz se machucando, ou faz se violentando demais, porque tem que cumprir alguma coisa, porque tem que dar uma resposta, porque tem gente esperando, tem gente olhando. E agora não, Deus quer essa manifestação do Cordeiro para mim hoje. O que Deus está falando comigo é assim: seja natural. O Cordeiro, o sacrifício do Cordeiro a teu favor, para te tirar de ambiente de morte faz com que você se manifeste em vida naturalmente. Você não precisa ficar se matando. É o orgânico mesmo que o apóstolo fala. Você vai Aleluia. só frutificar no tempo de cada estação, no tempo de cada fruto que você tem que dar. Aquilo vai nascer porque você já está entregue a esse tipo de manifestação de vida. Então vai estar fácil para Cristo estar frutificando através de você. Aleluia. Por isso nós temos que falar assim, como que está a sua vida aqui ou ali? Porque se nós tivermos que entrar ainda num ambiente de arrependimento, de mudança de comportamento, de tudo, nós vamos ter que clamar por misericórdia. Mas se você já tomou posse da manifestação do Cordeiro e as coisas ainda estão travadas, agora está fácil. A gente ora, repreende, porque você já gerou isso no mundo espiritual. E aí os ambientes de morte vão ter que bater em retirada, porque o adversário tem que obedecer. Então, há uma necessidade muito grande de nós entrarmos e aceitarmos logo essa manifestação, de termos esse sacrifício do Cordeiro a nosso favor, de termos essa substituição a nosso favor, para que os ambientes de morte sejam vencidos naturalmente. E aí, coisas que a gente olhava assim e falava, cara, como que eu ia passar por isso aqui? E eu já passei, Aleluia. porque ele tornou isso possível. Amém? Amém. Glória a Deus. Aí, amados, depois nós vamos ter o memorial e a celebração, como solenidade por estatuto perpétuo. O Senhor fala aqui no número 10:10, ele fala a respeito, no 9, fala a respeito de sairmos a peleja, daquilo que vamos fazer. Aí no versículo 10 ele fala, da mesma sorte, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades, nos princípios dos vossos meses, também tocareis as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios, sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, é exatamente isso que Deus está falando para nós. Você vai fazer um memorial e uma celebração. Por quê? Porque eu me agrado que vocês se lembrem do que eu estou fazendo. Qual é o dia da sua solenidade? Quais são os lugares em que Deus estabeleceu, ou o tempo, ou a festa, que Deus estabeleceu as solenidades? Então, é o que nós estamos falando. Nós vamos ter um calendário agora diante dos olhos do Senhor para cumprirmos. Então, entramos no Ano Novo, 8 de abril. Agora vamos celebrar a Páscoa hoje. Amanhã, algumas pessoas celebrarão a Páscoa, certo? Aí depois nós vamos ter o Pães Ázimos. Aí no 7º dia dos Pães Ázimos temos a festa das primícias. E depois vamos cumprindo Pentecostes e vamos levando cada uma das festas. Yom Teruah, Yom Kippur, não é? Depois vamos ter a do tabernáculo. E assim vai indo. E o Senhor vai trabalhando. Cada uma dessas festas, o Senhor vai falando. É um memorial. Ative a minha memória. Entra comigo em juízo. Faça com que eu me lembre de que você está alegre, que você venha até a minha presença em gratidão, em honra, trazendo algo no teu coração em primeiro lugar. E depois aquilo que as tuas mãos receberam da produtividade que eu te dei. É disso que Deus fala quando nós vamos levantar agora, hoje, uma celebração. Então, Deus está fazendo marcas na nossa memória espiritual, aqui na terra, e está fazendo marcas de memória para Ele, lá no céu. E é por isso que estamos celebrando uma Páscoa. Então, eu falei para o meu esposo, vamos fazer algo que seja de alegria. Vamos fazer algo que traga a presença de Deus, que falei com a irmã que veio, a Maiarinha, falei para ela, quando você for orar, ore para que a presença de Deus coloque isso firme no nosso coração. E seja uma coisa boa de nós lembrarmos e ficarmos, sim, com aquela expectativa. O ano que vem, opa, está chegando a Páscoa, vamos nos alegrar, vamos celebrar, vamos trazer, sim, uma memória diante do Cordeiro, algo fresco, algo bonito, algo que verdadeiramente ele se interesse em participar. Porque nós não queremos fazer algo onde o Senhor fala, como ele já falou lá, eu creio que é em Malaquias, ou em outros lugares também, em Isaías, olha, eu estou cansado dessa solenidade de vocês. Quando vocês chegam lá no quintal da minha casa, que é lá o átrio, eu já falo, alguém poderia fechar essa porta para que ninguém chegasse em minha presença.
O apóstolo pegou esses dias, o Senhor falou, olha, a minha vontade é jogar estrume em vocês, olha que forte. Deus, de tão cansado que estava daqueles rituais malignos, porque às vezes estamos celebrando ao Senhor como se fosse um Deus estranho. Ele fala, eles não conhecem, o boi conhece a voz, né, daquele que o alimenta, mas o meu povo não conhece a minha voz, o meu povo não me conhece. Então, o Senhor está falando hoje, entre para me conhecer mais um pouco, entre para celebrar as minhas misericórdias que já foram estabelecidas a favor de você. Então, amados, quando nós vemos um Deus derramando 7 vezes o seu sangue para poder redimir um povo, é como se Deus estivesse falando: conheça a minha misericórdia, conheça a minha bondade e a minha plenitude de caráter para dar tudo o que eu tenho para dar para vocês. Então, entre nesse lugar com alegria, com gratidão, com honra, com a tua oferta, com o teu envolvimento pleno total. Porque quando estamos sacrificando a demônios, nós entramos com tudo o que temos e somos. Nós entramos tantas e tantas vezes, amados, usando coisas que seriam indecentes, mas nós entramos. Usando coisas que seriam totalmente indigestas, mas entramos. Às vezes cobrem-se com um sangue fétido de dias e dias, que estão numa vasilha e depois jogam sobre as suas cabeças, mas eles entram, porque acham que dessa maneira vão agradar o seu Deus. Mas nós, como povo de Deus, ainda não sabemos cultuar a Deus como Ele é digno, com toda a nossa força, todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. Então, é dessa maneira que vamos celebrar, fazer um memorial. Sim, lavai-vos, purificai-vos, tirar a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer essas obras malignas. Então, amados, Isaías 1,16, a irmã Dirce colocou aqui para nós. Então, nas festas de luas novas, ou seja, quando vamos entrar para entrar na solenidade no Senhor, o Senhor está falando, é dessa maneira que vocês querem entrar? Então, o Senhor está nos chamando, olha, eu já visitei o território adversário. Quer falar essa parte? Você trouxe ontem da visitação do território adversário pelo lugar geográfico, parece que não aconteceu nada, mas no espiritual, lembra que você falou ali para a gente digitar? Quer falar? Então, essa parte do... Quando Deus estava visitando ali, fazendo todo esse trabalho lá no Egito ainda, no geográfico, eles olhavam e era o mesmo lugar. E é exatamente isso que às vezes a gente olha e fala assim, mas eu estou no mesmo lugar, mas espiritualmente não. Você pode até estar no mesmo lugar geográfico, você pode até parecer que está inerte, não tem movimento, mas o mundo espiritual já está trabalhando a nosso favor e daqui a pouco as coisas vão começar a andar para um rumo diferente, em rumo à libertação. Então, Aleluia. primeiro, Deus estava vencendo realmente o mundo espiritual. Primeiro, Deus estava trabalhando ali, como a gente falou aquele dia, esses dias atrás, a respeito de Davi, limpando aquele trono, aquele ambiente espiritual, expulsando aqueles demônios ali que se manifestavam e aquele espírito mal que vinha ali na vida de Saul. Então era exatamente isso. Para Davi, naquele momento, geograficamente, a nível de sentar no trono, colocar uma roupa de rei, dar as ordens, colocar a coroa, não estava acontecendo absolutamente nada, mas o mundo espiritual estava trabalhando totalmente a favor dele. Então, hoje, para nossas vidas, o que nós temos que olhar aqui é exatamente isso. O que Deus está fazendo na minha vida no mundo espiritual? Porque daqui a pouco isso vai se abater no natural. Daqui a Aleluia. pouco isso vai se abater no visível, no palpável, naquilo que eu posso realmente, aquilo que eu mais quero. Porque a nossa confusão se estabelece aí. Mas, pastor, o que eu quero mesmo não aconteceu. Que é o meu marido, que é o meu filho, que é a minha finança, que é a minha saúde, que é o meu ministério, que é a minha vida espiritual, que é o que eu mais quero, mas e você está conseguindo fazer a leitura do que já foi rompido no mundo espiritual, primeiramente na sua vida, para você exercer regência sobre isso que está ao teu redor, e aí você poder realmente ver materializado aquilo que você está buscando? Porque esse povo aqui, eles estavam no mesmo lugar. E, aparentemente, eles eram escravos do mesmo jeito, eles estavam presos naquele ambiente, mas espiritualmente eles já estavam completamente livres. Aleluia. Espiritualmente, Deus já estava se manifestando com muita força, com muito poder, com muita graça, com muita unção. O projeto de Deus começara a se manifestar ali com uma potência tremenda, porque estava sendo ali arrancado de... Hoje a gente lê e a gente já acha complicadinho, mas imagina toda essa estrutura. Imagina para romper isso, a autoridade, a unção que tinha que ter sobre
sobre Moisés, sobre Abraão, para entrar, sobre Arão, para entrar ali na presença de Faraó, tantas vezes que entraram, para enfrentar todo aquele sistema. Não era uma coisa assim simplesinha, a gente pensa. Então, o que você está enfrentando hoje é muito mais complexo do que você pensa. A carga de escravidão que nós carregamos sobre os nossos ombros a nossa vida quase inteira, ela não quer nos largar, ela não quer nos deixar, ela quer realmente perpetuar isso. E Deus então vem fazer uma substituição perpétua, porque ele falou assim: você tinha uma escravidão perpétua, eles ficaram lá 430 anos, nós ficamos o tempo que nós ficamos aí em escravidão em várias áreas da nossa vida. Então virou uma coisa perpétua. Na mão do adversário, ele olhava para a minha vida e falava assim: esse não sai daqui nunca mais. Como ele olhou para a tua vida em várias áreas, assim: essa não sai daqui nunca Aleluia. mais. Tá preso aqui na minha mão. E aí Deus vem com um braço forte e entra naquele território do adversário, executa aquele monte de coisa, faz o adversário cair por terra ali, e ele começa então um processo onde as coisas começam a romper, 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 e aí você vai sair desses ambientes geográficos. Você vai chegar naquilo que você falando assim, mas o que eu queria mesmo, isso vai acontecer. Mas considere agora esse tempo, esse processo que Deus está fazendo espiritualmente nesse momento. Fala para o senhor, senhor, abre os meus olhos então, porque eu não estou vendo nada. Eu só consigo ficar triste, ficar abatido, ficar desesperançado. Eu tô lutando porque eu nem tenho outra opção. Porque às vezes o crente, né, às vezes a gente já está tão decidido a ser crente, a gente não vai desviar. Mas a gente vê crente aqui que às vezes a gente entendendo algumas coisas, que eu falo, cara, misericórdia, que o Senhor esclareça, porque a pessoa ela tem uma fidelidade a Deus tremenda, mas a gente percebe que é o quê? Por falta de opção. Não, eu não vou largar de Jesus. Só que ele está vivendo uma vida miserável, uma vida arrastada, uma vida onde nada vai para frente, não tem perspectiva de mudança nenhuma, mas ele é crente. Ele está salvo, ele vai na igreja, ele louva, ele prega, ele ora, ele até ganha alma, só que ele não consegue romper em nada, ele não consegue reinar em nada, porque ele não consegue acessar esse mundo espiritual, infelizmente. E então, às vezes, e Deus não quer que nós andemos assim, um povo cabisbaixo, abatido. Ah, não, eu sou crente. E aí tem uns irmãos que a gente conhece, tem irmãos que a gente tem até de slogan na empresa, tipo assim, se não tiver um sofrimento profundo, Deus não está nesse negócio. É a mentalidade da pessoa, que ela tá naquilo lá, então ela sofre, sofre, e para ela é normal, porque ela é crente, então ela tem que sofrer, tudo dela tem que ser esbirrado, amarrado, sofrido, e ela vai fazendo ali aquele monte de altares ao sofrimento, altares às dores, ela tá toda arrebentada, mas ela continua, porque ela é crente. Mas Deus não tem isso para nós, não é esse o projeto do Senhor. O projeto do Senhor é justamente nos tirar desses ambientes. Quando nós falamos de oferta aqui daqui a pouco, eu creio que a maior base da oferta nossa é justamente agora colocar a nossa finança num altar onde realmente nós vamos ter uma expectativa e uma esperança. Eu estou semeando num lugar onde as coisas realmente vão frutificar diferente. Aleluia. Porque nós não temos noção o quanto nós ofertamos nos altares das trevas. Às vezes a gente fala as coisas, mas a gente não tem noção. Uhum. Quanto eu ofertei em altar das trevas, com o meu tempo, com a minha dedicação, com o meu dinheiro, com juros, com escravidão, sempre financiando ciclos de repetição. Aí o apóstolo vem e fala assim, viu, oferta para ter uma plantação, para que no próximo ciclo, para que agora quando as coisas, você ter o que colher lá na frente. E às vezes a gente fala assim, eu acho que a oferta não, eu creio que bastante coisa aqui eu já aceitei e vai dar certo. Vai dar certo um monte de coisa. Só que entenda que eu, por exemplo, né, e todo mundo, nós financiamos o próprio ciclo de repetição maldita na nossa vida. É A verdade. gente foi lá e colocou o nosso dinheiro também, o nosso suor, a nossa saúde, a nossa inteligência, o nosso estudo, tudo depositado no altar maligno para financiar o próprio ciclo de repetição maligno. E nós fazíamos isso. Mas era natural. Nós não percebíamos que estava fazendo aquilo, porque aquilo para nós era o nosso Deus. Aquilo para nós, eu abri aquela porta daquele açougue às 6:30 da manhã.
e ficar lá até 8h30 da noite e trabalhar sem parar um minuto, comendo a minha marmita em pé, comendo uma marmita em 10 vezes, como foi minha vida quase inteira dentro do açougue. Eu aprendi a comer desse jeito. Primeiro que eu como muito rápido. E segundo, que a minha marmita, marmitex mesmo de restaurante, vários deles eu comi em 8, 10 vezes, porque dava 3 garfadas, tampava, atendiam 2 clientes, voltava, dava mais 2, entrava outro e tocava o telefone, um vendedor e eu comendo. Então, olha quanto que eu financiei, quanto que é uma oferta. É uma oferta. Você está ali entregando o teu tempo que era para você estar sentado à mesa, comendo, tendo 1 hora de almoço que fosse. E é tanta escravidão que os meus funcionários tinham 2 horas de almoço. Eles iam para casa, tinham 2 horas de almoço, ou quando era no próprio açougue, saía, pegava uma marmita, ia lá num canto, às vezes deitava lá em algum lugar, ia embaixo de uma árvore, saía, comia a marmita deles, eles tinham 2 horas para descansar. E o patrão não tinha. O patrão comia a marmita em pé. Ah, mas você era dono, tem que fazer. Não, isso é escravidão, isso é mentalidade escrava. O dono não é para isso. O dono ele tem que administrar aquilo aí, porque eu não sabia administrar, estava debaixo de um regime de escravidão e estava sendo explorado, eu e a minha esposa. Não tem nada a ver, porque você é dono, é patrão, você tem que ficar ali que nem um louco 12, 13 horas, 14 horas por dia, comendo em pé. Ou às vezes, quantos dias passei a base de coca e paçoca, que nem essa marmita não comia. Fazendo o quê? Altares e ofertas a demônios, a mundo espiritual negativo para o ano que vem vai ser a mesma coisa. Eu estava plantando para quê? O ano que vem aqui vai ter diferente? Nada, a mesma coisa. Escravidão, trabalho, exploração. Então, quando for mexer no nosso bolso, nós vamos ter que entender isso. Falar, eu estou livre para fazer isso. Eu vou plantar minha semente nisso daqui e eu estou decretando sobre a minha vida um novo ciclo de repetição, agora de bênção. A gente fala muito de maldição hereditária, mas tem a bênção hereditária. Falamos de ciclo de repetição de coisas ruins, mas nós temos que criar um ambiente de um ciclo de repetição de bênção, de vitória, de avanço, de prosperidade, de paz, de saúde, de alegria, de gozo no espírito. Sim. Ficamos assim, agora para mim vai ter só esse ciclo de repetição. De novo, daqui a pouco chega uma notícia. Tem vezes que a pessoa ela está tão acostumada com o ambiente desfavorável, ela plantou tanto no mundo das trevas que se ela passar 24 horas em paz, ela começa a procurar e falar, ai meu Deus, estou até com medo, porque já está demorando muito para dar um problema. Porque ela não está acostumada com a paz. A paz incomoda ela. E a paz tem que ser o nosso estilo de vida. A paz tem que reinar sobre nós, apesar da guerra. Mas nós estamos tão acostumados ao sofrimento, tão doutrinados por esses altares que nós mesmos financiamos, a estar sofrendo, 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 recebendo notícia ruim e não dá certo financeiro, não dá certo na saúde, não dá certo com o marido, não dá certo com os filhos, não dá certo, não dá certo, não dá certo, que quando alguma coisa começa a encaixar, a gente assusta. Foge tanto da normalidade, fala, não, alguma coisa, então está demorando um pouco mais, porque agora vai ser uma coisa grande mesmo. Agora vai estourar uma bucha daquelas. E começa até a se amaldiçoar, chamando alguma coisa, porque não estamos acostumados com a paz, com o descanso, com a tranquilidade, com o avanço, com o sucesso, mas em vitória em Cristo. Realmente de desfrutar daquilo que Deus tem para nós no mundo espiritual. Então, quando for falar de oferta, nós já estamos falando de oferta, pense nisso. O quanto que nós ofertamos nesse mundo que nos machucou tanto. E agora Deus está querendo trazer realmente uma oferta que nos proteja e nos dê avanço. Uma oferta que realmente faça um memorial nesse portal para realmente nós termos acesso a algumas coisas. Sim. Então, em nome de Jesus, que nós possamos tomar posse aí desse cordeiro de uma forma bem mais ampla, mais desmembrada, a gente abrir a nossa mente para falar, cara, tem muito mais para mim. Aleluia. Eu tinha uma mente, mesmo dentro do evangelho, apesar de ser um cara assim, na minha grande maioria do tempo, um cara otimista, mas eu era um otimista carnal. Sim. Era um otimista assim, que eu não tinha realidade espiritual para ser otimista. Mas agora não, agora eu estou um otimista espiritual. Eu estou percebendo que, cara, Deus tem muita coisa. Aleluia. Deus para mim ele está se tornando maior, Graças a mais Deus. forte.
mais amplo, está abrindo a minha mente. Sabe aquele negócio que coloca no burro, né, para ele andar assim na carroça, para ele não distrair, sei lá, para que serve aquilo lá? Mas assim o que acontece? Então, aqui, e para ele ficar focado naquilo também, o mundo dele é aquilo, né? Aquele negócio do lado aqui, ele não tem visão nenhuma Periférico. é, periférica. Então, não tem visão. Então, nós ficamos sem isso, ficamos aquela coisa tapada, vamos lá, só aqui. E Deus está tirando. Falou, cara, ó quanta coisa você não via. Ó quanto campo tem para conquistar. Ó quanta coisa tem para você avançar. Então, esse Cristo, esse Cordeiro, muito nos interessa, que nós tomemos posse dele mesmo para que vivamos em paz, apesar de ainda estarmos em territórios que pareçam que não são completamente assim, que são, na verdade, completamente contrários a isso, mas espiritualmente já estamos fora disso, em nome de Jesus. E daqui a pouco o juízo vem Daqui a pouco o juízo vem e você vai sair fora, e nós estaremos totalmente em livres nome de para Jesus. celebrar aquilo que o Cordeiro está fazendo por nós. Aleluia, isso mesmo. Vamos celebrar, vamos nos alegrar. Amados, enquanto o pastor Alexandre estava falando, todo ídolo cultuado em seu altar, ele levanta uma cultura ao redor dele. Amém? Então, nós precisamos sair desses lugares onde uma cultura foi levantada. Porque, como ele falou, havia um ídolo chamado trabalho no coração dele. E o ídolo levantou uma cultura. Coma de pé. Não tenha descanso. Os teus funcionários andarão a cavalo. E você vai andar a pé, como príncipe. Você ande a pé. Os teus funcionários andem a cavalo. Está escrito em Eclesiastes, capítulo 10. Não é? Ou ainda algo tão ridículo que o Senhor fala, o servo dominar sobre o seu senhor. Provérbios capítulo 30, versículo 22. Era o que havia. Os funcionários nossos, no outro comércio que tivemos lá em Bauru, antes de virmos para a Duartina, eles já tinham casa, outros compraram carros, outros prosperavam, e nós, naquele mesmo lugar, endividamento, coisas terríveis na nossa finança, toda segunda-feira era um upa, no domingo já passávamos constrangidos, o final do domingo, porque sabia que na segunda-feira era um montão de contas assim para pagar, e nunca tinha o dinheiro. Mas os nossos funcionários, não estamos falando de inveja nem de competição, estamos falando de princípios da palavra de Deus que, por conta da nossa ignorância espiritual e ausência de filiação ao Senhor, nos deixava totalmente cativos àquele tipo de manifestação. Uma cultura que foi levantada por um ídolo ao qual nós cultuávamos. Fique assim, você não tem saída. Amém? Que o Senhor nos dê graça para destronarmos esse altar juntamente com o seu ídolo e a cultura que está ao redor dele. Em nome de Jesus. Não tinha inveja nem competição mesmo com os funcionários, porque a gente ajudava. Sim. Ajudou da entrada em terreno, a comprar material, a pagar alguma coisa. E eu queria ver aqueles caras bem, Aleluia. pelo tanto que eles trabalhavam. Porque eram funcionários, foi a melhor equipe que eu tive na minha vida. Então, assim, eu queria que eles prosperassem. Então, na verdade, nós ajudamos bastante esses funcionários. E realmente, acho que três, quando a gente parou ali naquela época, três ficaram com casa própria. Aleluia. E a gente perdeu tudo. Porque justamente uma regência escrava que faz que você trabalhe, 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 trabalhe e vai tudo embora. Então, comia em pé, sofrendo aquele monte de coisa e você não consegue colher disso. Porque quem colhia era o banco, era o frigorífico, era qualquer um, menos você. Vai edificar a casa, mas não vai morar nela. Sim. Acabou. Deuteronômio 28, alguma coisa. Então, não tem o que fazer. Você fica ali, então nós precisamos da manifestação do Cordeiro para executar juízo sobre isso e nós ficarmos livres para avançarmos. Porque, amados, nós vemos que nós conseguimos ser bons patrões, não é? Mas o patrão que a gente estava servindo era um péssimo patrão. Precisamos entender isso. A quem servimos, ele é responsável por nós. E o tipo de paga que Satanás tinha para nos dar era essa: a escassez, a vergonha, a ausência de recursos, as dívidas, o andar com cabisbaixos, humilhados. Mas o que Deus tem para nós, e Ele é responsável por nós, é totalmente avesso àquilo que essas trevas querem produzir em nós. Por isso, também precisamos desmanchar o altar, para sairmos de debaixo dessas regências tão humilhantes e terríveis, não é? De trevas, mas para glorificar o nome do Deus que nós servimos. Olha, meu Deus é um bom patrão. Meu Deus é um bom Senhor. Meu Deus é um bom Pai. Meu Deus, ele sabe dar a paga para aqueles que são fiéis e obedientes a ele. Ele é bom. Amém? E a escravidão é algo tão terrível porque a gente incentivava esses funcionários a construir, a gente queria que eles tivessem descanso, eles tinham folga, eles tinham uma remuneração
o máximo que a gente podia dar, e para a gente mesmo a gente não via isso. Sim. Então, a nossa folga a gente não pensava. Então, em todo o tempo do nosso comércio, eu e a pastora Fátima, a gente sempre trabalhou mais do que qualquer funcionário. Em carga horária e em trabalhar mesmo. A gente nunca foi aquele funcionário de ficar sentado no caixa. Aquele patrão. Aquele patrão de ficar sentado no caixa. Aquele patrão de ficar... Não que isso esteja errado, mas a gente nós nunca tivemos esse privilégio. Geralmente, em todos os comércios, éramos o que mais colocávamos a mão na massa, por causa de uma mentalidade escrava, porque para nós era aquilo que tinha que fazer. Sim. Para nós aquilo era o certo. E nós manifestávamos para os funcionários isso, porque se a gente também explorasse os funcionários, seria uma coisa assim, bom, então é o jeito é do jeitão da madeira mesmo, mas não. Os caras tinham folga, tinham descanso, qualquer coisa que precisava a gente arrumava, ajeitava, mas para nós nunca podia nada. Sim. Para ela sair para fazer qualquer coisinha, tinha que mover o mundo inteiro para ela ter meia hora para ir fazer alguma coisa. Porque uma escravidão tremenda. Uma coisa assim que vai ficando dentro de uma cultura mesmo, que vai se estabelecendo e você não tem como se mover naquilo, porque aquilo para você é o certo. Você está, entre aspas, feliz com aquilo, você concorda com aquilo, porque é aquilo lá. Estou trabalhando. É honroso. Meu pai, é uma honra. Meu pai chegava a mandar beijo para açougue. Ele tratava um comércio como um deus. Meu pai, assim, então, como eu idolatrei muito ele, eu peguei essa cultura. Não é difícil de fazer uma linha de raciocínio. Por que que nós entramos nisso? E aí ela casando comigo entrou debaixo disso facilmente e já era. Amém? Então, vamos lá. Então, a visitação do território adversário, como nós falamos, o pastor Alexandre falou, Exatamente. o mundo espiritual está trabalhando a nosso favor, o Senhor está trabalhando a nosso favor, não é? Aí depois nós vamos ver aqui, é o novo ciclo no mundo espiritual, é um novo ciclo, o que mais que nós vamos falar aqui? É um novo ciclo, é o primeiro mês, Abib. Quero falar um pouquinho desse Abib, amado. O que quer dizer esse Abib? O apóstolo tem falado bastante a respeito de Abib, espiga, não é? É algo fresco. Então, nós temos entendido o seguinte: essa espiga, às vezes, não vem a espiga cheia. Quando a primeira vez que eu estava com o apóstolo, ele falou: vamos fazer um ato profético? Plante alguns milhos na sua casa. E eu plantei, amados. E deram verdadeiramente algumas espigas, mas todas elas vieram com os grãos mirrados. Não tinha muito grão. Mas a espiga estava ali, pronta. Então, o que aconteceu? Ela estava refletindo a anomalia que havia na minha casa. A vida espiritual da minha casa estava mirrada. Ela estava cheia de falhas. Mas a espiga estava ali. Agora, o que nós precisamos entender aqui? Que algo fresco do Senhor está vindo para nós. E se nós pedirmos para Deus, Ele vai nos sustentar e vai trazer uma espiga cheia. Então, tome essa palavra como definitiva sobre a sua vida. Rebele-se contra aquela colheita mirrada. O Senhor fala 30, 60, 100 por um, certo? Então, vamos pedir para Deus, Deus, pelo menos 30. Depois eu quero crescer, 60, 100, até ser uma espiga cheia, bem granada, bonita, onde haja abundância na minha casa. Então, você pode fazer essa obra diante de Deus de uma maneira que o Senhor, Ele vai ser fiel com você. Enquanto vamos caminhando na fidelidade da nossa fé com Deus, Ele vai trabalhando e vai trazendo para nós os frutos sobre essa espiga, mas a espiga precisa estar pronta, a espiga precisa estar preparada para receber aquela quantidade de grãos que o Senhor quer injetar nela. Eu estou falando que a espiga estava boa, mas eu não tenho entendimento se estava boa verdadeiramente para receber uma quantidade muito grande de grãos. Eu não tenho esse entendimento de agricultura, não é de plantações. Mas o que eu quero deixar espiritualmente, pegue a tua espiga e fale para Deus, que é você mesmo. Senhor, eu quero que de mim saiam muitos grãos. Eu quero ser uma espiga granada, completamente granada, para que o Senhor possa vir e se alimentar. Nós estamos no tempo da preparação para a colheita. Verão, colhemos. Agora, inverno, planejamos. Primavera, começamos a executar aquilo que foi dado para nós por Deus, onde Ele plantou a semente dos planos dele em nós. Primavera, começamos a executar. Verão, colhemos. Outono, descansamos. Esse é o ciclo de Deus, perfeito para nós. E aí, o inverno, planejamos novamente. Olha que tempo maravilhoso que Deus nos dá. Olha como Deus respeita a nossa natureza.
Ele traz trabalho, traz planejamento, execução, traz o trabalho em si e depois ele traz descanso e desfrute. Por isso que nós estamos falando daquilo que vivemos escravizados, porque não tem descanso, não tem paga, não tem colheita. O escravo trabalha, trabalha muito, mas não tem colheita. Mas em nome de Jesus, que haja um decreto agora a favor das nossas vidas, que nós somos espigas que colhemos o fresco de Deus para nós. E depois, quando o nome é mudado ali para Nissan, então nós vamos entrar num lugar onde nós voaremos verdadeiramente o voo deles, a fuga deles, nós sairemos cada vez mais desses lugares de miséria, de escassez, onde nada que nós colocamos as mãos vem com a potência que deveria ter. Amados, uma terra que não produz segundo a potência que ela poderia dar é uma terra amaldiçoada. Como o Senhor amaldiçoou o caminho, Caim, você vai ser errante e a terra não dará para você o seu vigor. Em nome de Jesus, que a terra comece a dar para nós o vigor que aquilo que é a palavra de Deus implantada em nós, ela tenha para nos dar. Em nome de Jesus. Aí depois, pode ir. Essa parte que a pastora falou do escravo, o que acontece? O escravo, ele produz para os outros, ele não tem herança, ele é o que mais trabalha e o que não usufrui de nada, porque nada é dele. Então, na nossa vida, no comércio, foi exatamente isso. O que mais trabalhava, sem deixar herança e sem usufruir de nada. A gente comia e bebia. E era aquela coisa ainda frustrante, porque eu me sentia falso e mentiroso na maioria do tempo. Porque, por exemplo, eu sabia que aquele churrasco que eu estava fazendo na minha casa, eu não tinha dinheiro para fazer. Eu fazia porque a carne estava no açougue. Mas sempre tinha um cheque especial em aberto, um boleto atrasado, então aquilo não era meu. Então, é uma coisa que você passa por um caminho de tanto vexame, tanta vergonha, que você acaba comendo, bebendo, até bem, porque tem na sua mão uma carne, um refrigerante, o carvão, tá ali, você pega, leva para sua casa e faz, mas você não tem dinheiro. Em essência, se fosse ver mesmo a realidade, não teria como a gente fazer aquele churrasco. Não teria como a gente comer aquela comida. Por quê? Porque nós não tínhamos dinheiro para aquilo, porque estava sempre devendo para alguém. Sim. Eu tava comendo, mas eu devia para um banco, devia para um frigorífico, devia para alguém. Então, essa manifestação de escravo, às vezes você não está devendo, às vezes até financeiramente você foi escravo, mas você teve uma vida boa financeiramente, que você tinha o dinheiro mesmo, você ganhava, que nem a irmã Dirce fala bastante da parte da aula, da escola, mas ela também fala que teve uma época que ela tinha uma prosperidade. Ela tinha um tempo que ela tinha dinheiro. Mas aquele dinheiro para ela, ela falou que chegava tão cansada, tão exausta, tão escravizada, que ela jogava aquele dinheiro em cima da mesa, no pagamento, como se fosse um fardo que ela estava carregando. Ela não conseguia desfrutar daquilo. Sim. Então, eu escravo do mesmo jeito. Porque ela trabalhou tanto, ela estava tão exaurida naquele ambiente, que aquele dinheiro para ela, ao invés de ser uma coisa para trazer uma alegria, trazer um avanço, trazer uma. Ela acabava sendo, meu Deus, o que que eu tive que fazer para isso? Eu jogava lá e ia deitar. De tão cansada, porque escrava. Até vinha a paga, mas num ambiente espiritual horrível, onde a gente não consegue desfrutar daquilo. Então também é uma manifestação de escravidão. Sim. Então a gente até comia, até tinha um carro um pouquinho às vezes melhor, tinha alguma coisa, mas dentro de um ambiente de tanta escravidão que aquilo realmente não tinha sentido nenhum. Então a gente ficou dentro daquilo e financiando aquele altar daquela escravidão e perpetuando isso. Então, o que que meu pai fez? Meu pai morreu? O que que ele deixou para nós de herança? Nada. Nenhum revólver 38 que ele falou que ia deixar para mim, ele conseguiu. Ele vendeu antes de morrer. Meu Deus. Falou, vou deixar esse revólver aqui para você, filho. Nem isso ele conseguiu. Morreu, deixou nada. Meu pai não tinha absolutamente nada. Fala assim, mas não deixou R$ 1 para cada um? Não deixou. Ele deixou 2 folhas para mim e para o meu irmão com receitas de linguiça. Uhum. Porque ele morreu fazendo linguiça, né? Ele estava lá na mente dele trabalhando. Então a Tomi escreveu lá, a mulher dele na época escreveu as receitas e ele falou: entrega para o Heitor e para o Alexandre. As receitas do tempero e das linguiças. Foi o que ele deixou para nós. Entendeu? Porque não tinha como deixar herança, porque foi sempre escravo. Sempre debaixo dessa manifestação e financiando aquilo com a força, com a inteligência, com o trabalho, com o dinheiro, sempre bancando aquilo. E hoje, nesse tipo de manifestação de festa, o que que eu tenho entendido que Deus tem nos chamado? Faça uma oferta para quê?
para você estar agora com possibilidade de avanço, para Aleluia. você sair desse lugar onde você planta, 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 como um escravo, sem expectativa de nada, debaixo dessa regência mesmo de exploração, sem poder comer nada, colher nada, deixar herança, fazer nada. Agora, mude o teu destino profético da tua família. Mude agora a tua rota. Levanta esse tipo de memorial com a oferta para que realmente você possa daqui a pouco começar a colher dentro desse ambiente. Aleluia. Porque como que você vai colher diferente plantando a mesma coisa? Como que nós vamos colher na abundância plantando na miséria? Não tem, não faz sentido em nada isso. Então eu creio assim que Deus quer nos remover totalmente desse ambiente de escravidão e desse ambiente mesmo aí onde nós não vamos deixar nada, onde nós vamos só produzir para os outros, produzir para os outros, produzir para os outros, e as pessoas se alegram, as pessoas crescem, os frigoríficos ficavam cada vez mais ricos. Se você pegar frigoríficos aqui na região de Bauru, eu não sei se é assim em todo lugar, mas o que os caras têm de terreno, de chácara, de casa, que eles pegam dos mercados, dos açougues, que os caras compram, depois não paga e dá um imóvel, compra. Os caras têm muita coisa. Por quê? É um ambiente onde eles estão ali só esperando para dar o bote. Eles não se preocupam, porque eles têm a garantia deles e eles esperam. Então eles esperam acumular uma dívida, dar uma casa. Aí eles vendem a carne de novo para você. Acumula outra dívida, você não paga, agora dá um terreno. Quando você não tem nada para dar de garantia, eles te cortam. Acabou, não tem mais crédito comigo. Mas enquanto eles têm o que pegar, que é exatamente isso que Satanás vai fazendo. Não, você tem crédito, vai trabalhando. Me dá a tua saúde, me dá a tua paz, me dá a tua mente, me dá a tua conduta, me dá a regência da tua família. Toma mais crédito, vai lá. Ó a força para você caminhar. Vai trabalhar mais, vai fazer, vai ser feliz, vai fazer bagunça. E você vai, e a gente vai. E vai indo embora. E ele vai dando. Ainda ele tem o que pegar. Quando ele chega num ponto que ele fala assim, não tem mais nada que me interessa, aí acabou. Joga fora, porque ele não tem, você não tem mais nada para dar de garantia. Porque ele já destruiu a tua mente, já destruiu a tua família, já destruiu a tua saúde, já destruiu a tua finança. E agora para você, para ele, você não representa absolutamente mais nada. Foi só uma vítima do passado. Então, que o Senhor nos leve a esses ambientes mesmo de refazer altares e traçar um novo destino profético, em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amados, então por que fazemos isso? Por que estamos fazendo agora? Aqui eu coloquei como memorial, ativador de bênção e honra ao que foi feito por Deus. Porque é um portal para ser um estatuto perpétuo, essa atmosfera está liberada no mundo espiritual para sempre. Então, quando nós acessamos esse memorial, já está liberado uma bênção, já está contida uma bênção ali. Então, é por isso que vamos entrar celebrando Páscoa, falando para Deus, Deus, eu me recordo, o Senhor se recorda e eu me recordo, e nós viemos aqui falar o que o céu está falando, e aí a nossa língua é desimpedida, como foi pregado pelo pastor Alexandre. O nosso apóstolo tem falado que a expressão do espírito da miséria maior é não deixar herança. Enquanto o pastor Alexandre estava falando, nem a minha família, nem a família dele deixou herança para nós. Se nós puxarmos aí 4 gerações, não deixaram herança. O meu bisavô, o meu avô deixou herança, só que nós não acessamos. E o pouco que meu pai acessou, ele gastou tudo com prostituição, adultério. Então, veja que coisa terrível. Não deixaram herança. O pai do Alexandre deixou um, um, um legado de profissional, certo? Mas herança financeira não deixou nada. Aqui, nossas vidas, então precisamos nos ocupar disso. Algo que nós desfrutemos nessa vida, para não andarmos naquela regência de miséria quando a nossa velhice bater a porta, e nós ficarmos dependendo de um de outro, então temos que ficar atentos a isso, não é? Precisamos construir algo consistente na nossa vida através de uma previdência que seja da parte de Deus para nós, para não sermos pegos em ciclos de miséria tão terríveis que pegou a nossa casa, a nossa família. Eu fiz aqui uma memória, falei, meu Deus, aí foi levantando esse da família do Alexandre também. A minha avó tá com 98 anos lá, a vida dela se resume numa sacolinha de mercado. Quando ela veio ficar na minha casa uns dias, minha mãe mandou as coisas dela numa sacolinha. 2 vestidos, 2 sutiãs, 2 calcinhas e um E o chinelo. chinelo no pé. Só, Acabou. Minha avó não só. tem absolutamente nada. Quando morrer aí.
Então, não deixou legado, não deixou. Aliás, legado ela deixou, um legado ruim, muito ruim. Precisa ser limpa cada dia, cada manhã, não é? Mas não deixou herança. Por quê? Porque o espírito da miséria consumiu, foi escrava o tempo todo. Então, amados, vejamos lá. Então, é uma porta de ativação. O cordeiro não morrerá de novo. Porque às vezes a pessoa fala, mas vocês estão matando o cordeiro. Não, o sangue de Jesus foi derramado para sempre. Aleluia. Mas nós fazemos isso espiritualmente. Como Jesus falou, fazei isso em memória de mim. Beba do meu sangue, coma da minha carne. É isso que estamos fazendo, uma memória para que aquilo que ele fez conosco fique muito bem guardado nas tábuas do nosso coração, como estatuto perpétuo. Aí sim, nas tábuas do nosso coração. A festa é do Senhor, e aqui Jesus está mandando, falei, fazer isso em memória de mim, e devo envolver tudo o que sou e o que tenho, inclusive as minhas finanças. Oferte. E entramos um pouquinho, o porquê falamos de cordeiro nessa época. Então, o pastor Alexandre já tem falado várias vezes, da pombinha, rolinha, até o boi, não é? O cordeiro passa por essa quantia. Então, aqui, amados, depois você lê na sua casa, Êxodo 13, 13 e Êxodo 13, 15. Vai falar um pouquinho. O que vai ser oferecido no resgate do primogênito? Aliás, nem é do resgate, mas nessa festa de primogenitura, onde vemos ali os primogênitos sendo livres pelo Senhor. Então, o que nós vamos ter ali? Nós vamos ter que normalmente se oferta um cordeiro. E como nós já falamos, dê os múltiplos de cordeiro se o Senhor colocar assim no teu coração, mas oferte de acordo com aquilo que o Senhor colocar no teu coração e com alegria, não por necessidade, mas por gratidão e honra. Não é por necessidade que você vai mover a sua mão, mas por gratidão, por alegria, por honra. Pastor, eu não tenho quase nada para oferecer. Ofereça o seu pouco, que Deus vai multiplicar. Amém? Em nome de Jesus. E aí eu quero deixar aqui mais uma palavra em Hebreus. Somos todos primogênitos em Cristo. Amém? Hebreus 12, 23. Deixa eu abrir aqui, que vai falar a respeito da Assembleia. Aqui o Senhor fala, mas tende chegado, 22, mas tende chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Múltiplo, isso, múltiplos do Cordeiro, pode ser, não é? Dentro dessa atmosfera, olha, amém, querida, vai com Deus, Deus abençoe, irmã Beth. E aí fala, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolado nos céus, e a Deus vivo, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, Deus está falando, você está chegando no lugar, e depois continua falando a Jesus, mediador, né, da nova aliança, e o sangue que fala continuamente a nosso favor, perpetuamente, e que fez sacrifícios superiores ao que Abel fez, não é? Vai falar disso, mas a igreja é uma igreja de primogênitos, então há uma primogenitura para nós. Porque dentro da família de Deus, todos nós somos os primeiros. É como se chegasse alguém que é primeiro, por conta da unigênito que morreu para ser o primeiro. Ele tem a primazia. E aí todos que ele levanta têm sempre uma porção dobrada, porque é o Cristo, depois vem quem? O Espírito Santo. Então sempre temos uma porção dobrada para oferecer para aqueles que se achegam até nós. Por que a primogenitura era importante? Porque era estabelecida. Porque o primogênito ia cuidar de toda a família. E você e eu temos um encargo de cuidar da família celestial. Fazemos todos parte da mesma família, temos o mesmo nome sobre nós, bebemos todos do mesmo rio, chamado Jesus Cristo. Então, quando Deus fala para nós a respeito de sermos primogênitos, em primeiro lugar, sim, tem o nascimento natural na terra. Pastor Alexandre é primogênito, certo? Então, há um resgate para ele, há uma oferta para ele, mas dentro daquilo que o Senhor nos vê, ele nos vê a todos como primogênito. Então, em nome de Jesus, entre nessa festa se envolvendo. E eu coloquei aqui, inclusive financeiramente. Porque a gente tem que sempre lembrar as pessoas que nós financiamos alguma coisa. Financiamos um altar. Colocamos a nossa esperança naquele tipo de altar. E normalmente nós envolvemos, é como nós falamos, para qualquer festa, a gente quer uma roupa nova, um sapato novo, principalmente nós, as mulheres. Queremos um penduricalho novo, nós queremos uma esmaltação diferente, um cabelo arrumado, uma roupa diferente. Nós investimos nisso. Chega na hora de ofertarmos ao Senhor, mas oferta é para o pastor. Mas oferta é... Não, amados, a oferta é para você. Esses dias nós recebemos uma mensagem que falou, estamos em falta.
Mas está em falta com quem? Conosco, os pastores? Está em falta com Deus? Ou com ela mesma? Com eles mesmos? Então, as pessoas acham que deixando de ofertar, então, não dei dinheiro para pastores, ou não dei dinheiro para a obra de Deus. Querido, isso não é para nós. Isso é para você mesmo. A semeadura é para você. Aquilo que é feito é para você. Em primeiro lugar, sempre é para você. Porque quem pouco semeia, pouco vai colher. Agora, se você semeia com um coração que chega primeiro antes das tuas mãos, o Senhor vai te abençoar. Um coração abençoador, generoso, porque creu no que o Senhor fez. Não porque somos bonzinhos, não porque temos necessidade, não para fazermos troca com Deus, mas com alegria, com gratidão, com honra, em reconhecimento àquilo que Deus fez para nós. Amém? Então, o pães asmos fizemos, e eu creio assim, que estamos dentro dos fundamentos que precisamos saber, eu creio que é o suficiente para fazermos uma Páscoa com bastante entendimento daquilo que é a palavra de Deus. Agora vamos nos assentar essa mesa, colocando essas realidades espirituais em prática, em aplicabilidade, que vai trazer vida e vida com abundância para nós. Amém? Em nome de Jesus. E eu creio que aqui, beleza. Aqui na minha casa, nós nunca colhemos tantas respostas financeiras mesmo, como nesse período de um ano e pouco depois que eu me acertei aí. Só que o que que eu tenho prestado atenção? Eu também nunca me deixei tratar tanto por Deus como eu estou deixando agora. Aleluia. Como eu estou aceitando o tratamento. Então, o que que eu entendo? Como eu já falei algumas vezes, eu sou dizimista até antes de me converter. Eu dizimava. Só que, na verdade, eu não me deixava tratar. Então, acontece, mas a semente você lança lá no Senhor e aí ele vai fazer o negócio acontecer. Só que o que que ele precisa fazer? Se nós regemos as coisas, a oferta vai ser entregue ao Senhor e ele vai vir sobre as nossas vidas para mudar a nossa vida por dentro, para depois a gente exercer regência por fora. Só que a oferta vai no Senhor, ele recebe uma plantação, uma semente, tá lá. Aí ele vem e se levanta para trazer uma mudança na nossa vida de regência, para a gente ser transformado por dentro, para depois a gente poder exercer aquilo que a gente precisa por fora. Aí você não se deixa tratar, eu não me deixava tratar. E aí pouca coisa acontece. Sim. Porque Deus é infiel? Porque a minha oferta não deu certo? Porque a minha semeadura não teve nenhum tipo de valor? Ou não frutificou? Nem a 30, nem a 60, nem a 100 por um? Não, porque você não deixou a tua terra ser mudada para você poder frutificar, porque vai frutificar de você mesmo. Sim. Então nós temos que entender que não é algo assim, igual eu comprar alguma coisa. Eu vou lá, dou tanto e compro uma calça. E a calça vem, porque você deu dinheiro, a calça vem, acabou. Não, você vai lá e você oferta, você semeia no mundo espiritual, aí Deus vai tratar a gente em algumas áreas e a partir daquilo a gente frutifica. E as coisas acontecem. Sim. Então, pensando nisso agora, se credes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, naquela linha de raciocínio que nós somos terra, nós plantamos no mundo espiritual, semeamos lá, o Senhor vem e você deixa ele tratar a tua terra e você come o melhor de você mesmo. Aleluia. O melhor de você mesmo, coisa que não tinha possibilidade de fazer. Quando você se deixa tratar por Deus, aí você começa então a avançar. Então, hoje na nossa vida financeira, eu falei esses dias em Brodowski, passa 1% de dinheiro que já passou pela minha mão. E eu tô totalmente tranquilo. Aleluia. Porque não é o que passa na mão, mas é a regência que está estabelecida com aquilo que passa na nossa mão. Porque às vezes podia passar num ano milhões na minha mão, literalmente. Um açougue hoje aí que eu teria hoje venderia meio milhão por mês, daria 6 milhões por ano. E daí? Só dívida. Nossa, mas passou 6 milhões na sua mão e você conseguiu fazer o quê? Você comprou uma carriola? Não comprei nada. Só passou, né? Só passou pela minha mão. Sim. E hoje, se passar 1% disso, 0,5% disso, ou menos até, só que agora eu consigo reter, porque a Aleluia. minha terra mudou. Então agora eu consigo comprar alguma coisa, eu consigo investir em alguma coisa, investir em pessoas, investir em vidas, investir em projetos, investir em filhos. Então, assim, filhos espirituais, meu. Então Deus tem feito as coisas se movimentarem para que a gente possa colocar aquela semente no lugar certo.
E aí você vai ter que se deixar tratar. Pastor, eu oferto, 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 não está mudando nada ou muito pouco. Dá uma olhadinha se você está se deixando tratar. Quando chega aquilo que Deus vem te confrontar, se você está concordando com aquilo. O confronto do céu, ele vem para que nós concordemos com o céu. Sim. É um confronto e você fala, Senhor, eu não quero, mas eu concordo. Não é isso que eu gostaria de fazer, mas eu concordo. É o céu? É o Senhor? E aí nós vemos o que? As pessoas que estão concordando com o céu, que são os frutos e respostas das suas ofertas, muitas vezes, das suas orações, de tudo que engloba uma vida ministerial, você vai ter o resultado disso. Então não tem como dar errado, não tem como isso fracassar, não tem como isso não ter resultado. Nós teremos os resultados. Amém? Amém. Então, em nome de Jesus, até a noite, 19 horas. A Jéssica perguntou, aqui quem faz as administrações das finanças é o marido, então como faz? Mas aí você não faz nada. Você só Não. ora. Se ele te der dezão, se eu falar assim, meu amor, a hora que ele fala assim, meu amor, esses 10 reais é para você. Aí desse dinheiro você oferta, você faz. Agora, se ele não te der nada, se ele pagar a conta de água, luz, suprir a casa, e nenhum dinheiro destinado à sua vida, e você não tem acesso a falar para ele, amor, eu preciso dar uma oferta. Se você não tem esse acesso a ele, é só orar para o Senhor tocar no coração dele. Não vai arrumar encrenca, arrumar briga por causa disso. Ora até Deus fazer. Porque o que acontece, na verdade? Aí você vai ser provada em Deus em que sentido? Hoje, você não tem um centavo. Mas você fala assim, Senhor, hoje eu vou ofertar nessa oferta da Páscoa tantos reais. Porque se eu tivesse na minha conta, eu ofertaria. Aí Deus vai receber essa oferta. Aqui no ministério, aonde você fosse ofertar, não vai chegar dinheiro. Mas no mundo espiritual, você vai ser a sua oferta chegou. Só que aí o que vai acontecer? Daqui a pouco, Deus vai criar uma circunstância que o dinheiro estará na sua conta. Aí vai ser a hora de você provar o que você vai fazer hoje. Entendeu? Aí vai ser a hora que você vai falar assim: agora, naquele dia, eu ofertei virtualmente tanto, porque eu não tinha dinheiro para transferir, mas agora eu tenho, agora eu vou transferir. Aí você vai assinar embaixo daquilo que você fez de propósito. Não é uma oferta retroativa. Aquela oferta, aí essa oferta que você vai dar hoje sem mandar dinheiro é a oferta de hoje, acabou. Mas daqui 6 meses, daqui um ano, numa próxima festa, numa oferta normal, quando você tiver o dinheiro, aí você vai poder, entre aspas, provar que você realmente, hoje, se você tivesse o dinheiro, você teria mandado. Então, a sua prova hoje é essa, irmã. Você pode fazer a tua oferta, nós vamos estar orando por você, sem você mandar um centavo, e Deus vai visitar você na semente que você plantar, eu tenho certeza disso. Só que depois, quando você tiver a oportunidade, não se esqueça que aí você vai passar uma provinha aí para pôr a mão no bolso, porque às vezes a gente fica meio, né? Ai, quinhentão, trezentão, milão. Então você fica meio assim, né? Esse ano, graças a Deus, nós dobramos a oferta e aí a gente faz um propósito assim, toda festa, ou a gente começa, a primeira festa do ano, a gente vai até a última ofertando a mesma coisa, a gente não diminui mais o valor. Então Deus tem dado essa graça aí. Do ano passado para esse a gente dobrou. E nós vamos agora até o final até a última festa fazendo isso. Então, Deus que vai fazer, mas esse ano, agora, você pode fazer isso, que Deus vai estar recebendo de boíssima a tua intenção de ofertar. Amém? Em Amém, nome de amém. Em Jesus. nome de Jesus, amém. Então, para a noite, às 19 horas, você que for participar aí com a gente da Páscoa, fala assim, pastor, eu não vou fazer a Páscoa, mas assiste o culto, né? Se você não preparou aí o seu cordeiro e tal, vai ficar uma coisinha meio assim, mas vai acompanhar, vai ter oração, vai ter palavra, né? Vai ser mais picada a palavra, não vai ter a palavra, vai ter oração, então vai lá, assiste o culto. Vai ser um culto bonito, Essa é ore pelo hora culto. pelo culto. Aí você faz pelo menos lá uma ceia, e você toma sua ceia. Amém? Se você conseguir preparar a Páscoa, melhor ainda. Uhum. Quem Amém? não tem cordeiro, usa Frango, o frango. Quem não tem erva amarga, usa de peru. pirona. E assim vai. Mas não A irmã deixe, Dirce perguntou se vai ter Santa Ceia hoje não cedo. deixe de participar.
Então, eu tinha falado para a pastora da Santa Ceia, ela falou que não. Não sei como é que vai ser. O que que você vai? Hoje? É. Não, ela está perguntando agora, cedo. Ah, agora de manhã. É. Não está programado, mas vamos fazer então. Pega lá para nós fazer. Quem Amém. puder pegar, pega. Vamos fazer uma ceia agora em nome de Jesus. Amém? Então, dentro desse ambiente aí, você. Você não pode, né? Não, dá um pedacinho pequenininho. Eu não estou podendo comer nada ainda de A só gente só tem líquido. pão duro, amor. Só líquido. Amor, dá um pedacinho pequenininho, eu ponho o suco, derrete e eu já engulo. Tá. E então, para a noite, prepara aí. Em nome de Jesus, eu creio que vai ser uma bênção. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Espera aí que a pastora está pegando lá, prepara a tua ceia aí. Você que tiver essa oportunidade, pega aí em nome de Jesus Cristo. Não é mais Não, tranquilo, só por um pedacinho. não, não é Louvado para seja o nome do Senhor Jesus. impressionar a multidão. Glória a Deus. Não. Amor, se você quiser ir orando, vai demorar um pouquinho aqui. Tem que abrir aqui o suco. Vamos orando então, enquanto isso, enquanto a pastora não vem. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, te louvar por esse dia, por tudo que nós temos aprendido, por tudo que o Senhor tem falado, por tudo que o Senhor tem estabelecido nas nossas vidas, que nós nos deixemos realmente tratar pelo Senhor. Precisamos tanto, Pai, de avanços, de mudanças, que precisamos, ó Pai, que isso comece a partir de nós, Pai. Há uma expectativa no coração do Senhor também para que nós nos sujeitemos a Ti, para que nós Sim. verdadeiramente, ó Pai amado, nos entreguemos àquilo que o céu pensa, àquilo que o Senhor fala, em nome de Jesus, que nos deixemos tratar, moldar pelo Senhor, que tenhamos a nossa vida voltada para Ti, que tiremos os olhos dos lugares geográficos, das situações, e olhemos para o espiritual, para aquilo que está rompendo, para aquilo que o Senhor está fazendo, para as estruturas que estão sendo desmontadas, para as artimanhas das trevas que estão sendo quebradas, visitadas Meu pelo Deus. Teu sangue, e possamos ter os nossos olhos espirituais abertos hoje, em nome de Jesus, para percebermos os avanços, Pai, em nome de Jesus. Para percebermos, ó Pai amado, como na verdade o Senhor já está fazendo muita coisa. O Senhor já deu indícios, dicas de como será o fim da história. Mas existe dentro de nós uma vontade muito grande que isso acabe logo. Mas em nome de Jesus, nos ajuda a ter paciência, a ter realmente um ânimo renovado pelo Senhor, ter uma alma que suporte o tempo da espera. Vai nos ministrando, nos ensinando, nos trazendo ambientes, ó Pai, Meu onde Deus. nós possamos avançar, ó Pai, em nome de Sim, meu Deus. Jesus. Cobre com teu sangue, que hoje à noite tenhamos uma ministração de Páscoa muito abençoada, Amém, que a tua precisamos. presença se manifeste, que cada um que for se envolver, ó Pai amado, com essa festa, realmente seja visitado pela manifestação do Cordeiro, em nome de Jesus. Aleluia. Tenha misericórdia de nós, Pai. Agora vamos tomar essa ceia para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Abre o microfone da irmã Dirce para ela orar então pela ceia. E vamos ceiar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pronto. Abriu? Aí. Abriu? Abriu. Abriu. Pai, te agradecemos, Senhor, por esse momento maravilhoso, por essa palavra, Senhor, essa bênção que veio dos céus. O teu sangue, Jesus, que é mais forte do que o de Abel, que fala mais do que o sangue de touros e bodes. Que seja para nossa cura, Pai, cura da nossa alma, Senhor, das nossas dores, dessa regência de escravidão. Que esse pão, Pai, tu és o pão vivo que desceu dos céus. Oh, Jesus, não temos como te agradecer, Pai, tantas bênçãos. Não, Senhor, pelas bênçãos, só pelas bênçãos financeiras, que às vezes nós achamos que tudo é bênção financeira. Senhor, por mais um dia de vida, por estarmos, Senhor, na tua presença, por termos, Senhor, onde nos reunir, mesmo virtualmente, Pai. Que bênção, Senhor, que maravilha, pela paternidade, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, Senhor. Somos gratos, Pai, gratos. Gratos pelo teu sangue, Jesus, vertido na cruz. Grato pelo Cordeiro. Grato pelo sangue nos nossos umbrais. Venha, Senhor Deus, fazer isso vivo dentro de nós. Traga, Senhor Deus, em nossa memória, Pai, esse momento de excelência, esse momento extraordinário em nossas vidas, onde coisas estão sendo rompidas que não temos visto, que não estamos vendo, que pelos nossos olhos físicos podemos não estar entendendo agora,
mas que vamos deixar esse legado, Senhor, para os nossos filhos, Pai. Assim nós oramos, te agradecendo por tudo, por essa ceia, Pai, pelos pastores Alexandre, pastora Fátima, por todos que estão aqui, Senhor, aqueles que não estão podendo participar. Guarda esse ministério, Pai, Ministério Morra do Viver, Pai, todos os ministérios ligados direto e indiretamente a eles. Saúde, vigor, Pai. Nos dê seu vida espiritual, Pai. Primeiro as coisas do reino, depois, Senhor, as coisas serão acrescentadas a nós. Assim eu oro agradecida, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Abençoe essa ceia, Pai. Então, isso, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém? Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Muito obrigado. Deus abençoe. Até às 19 horas, em nome de Jesus. Um abraço. Deus abençoe. Vamos que vamos. Shalom, shalom. Deus abençoe. Em nome de Jesus.